vida está no Senhor. Amém, queridos? Aleluia. Nós não podemos ir para qualquer outro lugar senão para o nosso Deus. Só nele tem as palavras de vida eterna. Só ele pode nos levantar, nos tirar de qualquer situação. Aleluia. Queridos, como é bom, como é maravilhoso nós sabemos que Deus está aqui nessa tarde. Como é bom saber que quando nós nos reunimos, assim como ele estabeleceu na sua palavra, a igreja, o corpo de Cristo, nesse mover, nesse ajuntamento de pessoas, existe um mover do Espírito, porque a presença de Deus está derramada aqui no nosso meio. Aleluia, a presença dele está aqui nesse lugar, Deus. Então não se intimide, fale com o Senhor, abra seu coração, entregue tudo que você tem. Aleluia, nós precisamos, queridos, estar conscientes da presença de Deus. Nós precisamos estar conscientes da presença de Deus. O Senhor está comigo onde quer que eu vá. Aleluia, onde quer que você vá, o Senhor está com você. A vida de Deus está sobre você. A unção de Deus está sobre a sua vida. Aleluia, precisamos nos mover nessas coisas. Aleluia, nós não somos pessoas normais. Não somos pessoas normais. Aleluia, somos homens e mulheres espirituais, carregadores da glória de Deus, do poder do Espírito Santo. Aquilo que eu falar, baseado na palavra de Deus, vai se cumprir. Aleluia, onde eu tocar, minhas mãos vai prosperar. Onde eu pisar a planta dos meus pés será abençoado. Porque há uma palavra de Deus que foi invertida sobre a minha vida. Nós temos aliança com Ele. Aleluia, temos aliança com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Você fica feliz por isso? Dá um grito de glória aí bem forte. Aleluia, você pode sentar. Você está no melhor lugar que você poderia estar nessa tarde. Glória a Deus. Nós estamos aqui para mais um culto de celebração, que não vai ser só mais um culto, vai ser um culto, amém? Você não vai sair daqui da mesma forma que você chegou. Amém, queridos? Nós queríamos saber, as pessoas que fizeram aniversário durante essa semana, aniversário de casamento, de nascimento. Essa semana ou hoje, nós queremos orar por vocês. Nós temos alguém? Meu Deus, ninguém fez aniversário essa semana? Amém. O Verbo News está pronto? Nós vamos assistir o Verbo News. Fique ligado para você não perder nada da nossa programação. Domingo e seja um socorro bem na hora. A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seríamos como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos essa grande obra. Ou então, contribua através do Pix terezinaaeroporto@verbodavida.com. Visite nosso estande e seja um investidor dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje queremos te indicar o livro Como Manter a Cabeça no Lugar neste Mundo Louco, do autor Rick Renner. Vivemos em um mundo em que muitas ideologias contrárias à palavra têm se levantado com força em nossa sociedade. Mas nós, como filhos de Deus, nos levantaremos como uma luz para essa geração. Este livro vai te ajudar a permanecer firme nos princípios da palavra, ainda que no mundo existam muitas influências erradas e muitos pensamentos enganosos. Você vai permanecer inabalável. Passe no Verbo Shop e garanta já o seu. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais. Vocês ficaram ligados? Também queria reforçar com vocês aqui alguns avisos. Sábado que vem, amém? Prestem bem atenção, os homens dessa igreja, todos nós, vamos estar reunidos no churrasco dos homens. É um tempo maravilhoso em que nós temos comunhão, nós temos um tempo, uma tarde inteira, começa às 2 da tarde, nós temos a tarde inteira ali para estar em comunhão. Aquelas pessoas que você não tem muito contato, você tem a oportunidade de estar ali, ter aquele momento de comunhão. E, gente, eu vou dizer para vocês, é carne toda hora, você não consegue parar não, toda hora passa um irmão com uma bandeja, aí um levando para o outro, um servindo o outro, é maravilhoso, amém? Eu quero incentivar você a estar no próximo sábado, nesse evento que nós fazemos periodicamente aqui na nossa igreja, que é um evento maravilhoso. Nós temos sido grandemente abençoados. No final ali da tarde nós temos um culto em que nós recebemos uma palavra poderosa, amém? Nós saímos de lá edificados, cheios de casa
carne, amém? Não na carne, mas cheios de carne e com uma palavra poderosa, amém, queridos? Então fica atento, próximo sábado nós vamos estar reunidos nesse evento maravilhoso aqui da nossa igreja, amém? Glória a Deus. Queridos, vocês viram aí que a gente vai ter no dia 8 de junho, né, uma noite junina, esse evento aqui na nossa igreja para os casais, amém, queridos? Nós fazemos todas as coisas com o objetivo de alcançar as pessoas, o nosso objetivo aqui é ter um momento de comunhão, e a gente vai poder desfrutar, né, de comidas típicas, ter aquele momento maravilhoso ali com uma banda ao vivo, amém? Vai ser maravilhoso, então faz a sua inscrição, e você presta atenção aí, é R$70 o passaporte que vale para o homem e para a mulher, amém? É para o casal o valor do passaporte, então no final você passa lá no balcão de informações, tenha mais informações e adquira o seu passaporte, amém? Não passou aí, mas a gente vai ter o Acamp Kids, amém, queridos? Fica ligado, você que tem crianças aí, que já dá para brincar ali no sítio, ter aquele momento de interação, né, o momento ali da palavra, de brincadeira, isso vai criar memórias nas nossas crianças, amém? Então, se você tem aí o seu filho que ainda não fez a inscrição, faça a sua inscrição. Se você tem um sobrinho, ou um parente, ou um amigo que você deseja que vá para esse evento, vale muito a pena você investir, né, porque lá as nossas crianças são muito bem ensinadas, edificadas, além de ter um momento de lazer maravilhoso. Amém, queridos? Queria saber quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Você nunca veio à Igreja Verbo da Vida de Teresina, está nos visitando hoje. Nós queremos conhecer vocês. Nós temos alguém? Amém? Glória a Deus. Abre aí a sua Bíblia. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 9. Vamos passar para um outro momento do nosso culto, muito importante. Vamos falar a respeito de dízimos e ofertas, amém? 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 6, diz assim: E digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundez em toda boa obra. Amém, queridos? Nós vemos aqui nesse texto o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, a igreja de Corinto. Ele está trazendo princípios espirituais, amém, que era necessário ser passado para aquele povo, porque eles tinham um certo problema com essa questão de doar, um certo problema com essa questão de cooperar mesmo, né? E o apóstolo Paulo, no capítulo anterior, ele faz uma analogia de uma igreja que tinha muito menos que eles, mas que dava muito mais, que não dava somente os bens, mas que dava a sua própria vida, o seu tempo, tudo que eles tinham, porque amava o Senhor. O apóstolo Paulo está trazendo princípios a respeito de como você deve semear para o Senhor, amém? Como você deve dar o seu dízimo, a sua oferta, tudo aquilo que você vai fazer no que diz respeito à parte financeira para Deus, precisa ser feito dentro dos moldes, dos padrões e dos parâmetros que foram estabelecidos por Deus, amém? E aqui ele está dizendo, olha, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dar com alegria. Amém, queridos? O fato de nós entregarmos os nossos dízimos, as nossas ofertas, uma contribuição que é levantada na nossa igreja, não pode ser com o coração trancado, com ficar emburrado, chateado, eu vou ter que dar porque o pastor está pedindo. Não tem nada a ver com isso, queridos. Nós ensinamos aqui nessa igreja a respeito de dízimos e ofertas, não é querendo tirar o seu dinheiro, mas é querendo ensinar a você que esse é o princípio de prosperidade. Amém? São princípios, não é que eu vou dar para ser próspero, porque a palavra de Deus nos mostra que nós já somos prósperos, já fomos abençoados. Amém, queridos? Mas existem princípios espirituais estabelecidos por Deus para que nós possamos manifestar essa riqueza, essa prosperidade que foi colocada sobre nós através do sacrifício de Jesus. E dízimos e ofertas nos leva a viver uma vida de prosperidade. Amém, queridos? Então o apóstolo Paulo está trazendo esses princípios e ele fala, olha, o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância se fará. Isso aí é mais do que lógico. Amém? Aquelas pessoas que, por exemplo, eu tenho uma área ali de 1 hectare, eu planto 1 hectare 100%, eu vou ter uma colheita proporcional ao meu plantio. Se eu tenho um terreno aí de 10.000 hectares e eu faço uma plantação, certamente a minha colheita vai ser bem maior. Então isso faz muito sentido quando o apóstolo Paulo fala, olha, aquele que semeia pouco, pouco também se fará.
Esse pouco também está relacionado somente à questão da quantidade do dinheiro, mas a frequência com que se faz. Amém, queridos? Nós precisamos ser constantes. A gente não pode dar o dízimo no mês e aí não, vou dar o dízimo agora só daqui a 6 meses. Não existe isso. Amém? Nós entregamos porque amamos o Senhor. Nós tiramos 10% daquilo que recebemos e entregamos ao Senhor porque nós dizemos: Senhor, eu te amo e eu quero pegar do que é meu e eu vou ofertar, eu vou dizimar, eu vou entregar para o Senhor. Então é algo que é feito espontaneamente, sem pressão, por amor. Amém? E ele fala aí no final, aí, Deus é poderoso para fazer abundar em toda a graça, a fim de que tendo sempre tudo em suficiência, abundez para toda boa obra. Amém, queridos? Isso é a promessa de Deus, é a palavra de Deus que está nos mostrando que quando nós temos uma vida, que é uma vida liberal para no que diz respeito a dar dízimos e a dar ofertas, nós vamos ter sempre superabundando em todas as coisas. Amém? Nós precisamos entender esses princípios e praticá-los, porque isso vai nos levar a viver uma vida cristã eficiente, uma vida cristã que vale a pena ser vivida. Amém, queridos? Deus estabeleceu princípios, não foi para a gente só ler e ficar por isso mesmo. Nós precisamos ser praticantes dessas palavras, ouvintes e praticantes. Amém? Então, se você vai fazer o seu dízimo com da média tradicional, com dinheiro, aí na frente você tem o envelope, você pode fazer com o envelope, mas se você quer fazer através de cartão, através de Pix, aqui atrás nós temos o QR Code, a chave Pix, lá atrás temos as maquinetes. Você que está nos acompanhando aí pela internet, pelo YouTube, você também pode fazer, aí na sua tela está aparecendo os dados da nossa igreja, a chave Pix, o QR Code. Amém, queridos? Não falta formas para nós dizimarmos e ofertarmos, honrarmos ao Senhor com aquilo que nós temos. Amém? Você separou o seu dízimo, a sua oferta? Levanta a sua mão, se você vai fazer através de meios eletrônicos ou o seu envelope, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de dizimar e de ofertar na tua casa, Senhor. Sabemos que é o Senhor que faz chegar nas nossas mãos. A bênção do Senhor que está sobre as nossas vidas, que faz trazer riquezas e prosperidade sobre nós. E nós te agradecemos porque é o Senhor que tem nos abençoado. Te louvamos por essa oportunidade e sabemos que vamos dar cada vez mais, porque cada vez mais seremos acrescentados. Muito obrigado por tudo, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sai do seu lugar com alegria. Tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom para todos sempre. Tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom para todos sempre. Tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom para todos sempre. Tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom para todos sempre. Amém. Sim, Senhor, nós cremos em Ti. Nós cremos no sobrenatural. Nós cremos no Teu sobrenatural. Creio em Ti. Creio em Ti sobre todas as coisas, sobre toda e qualquer circunstância. Sim, sobre tudo, sobre tudo. Você pode declarar isso para o seu Senhor. Amém? Aleluia, aleluia. Creio que Tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer, bom demais para não crer, bom demais para não crer. Já vi câncer ser curado, placas de metal sair. Não me diga que Ele não pode, não me diga que Ele não pode. Eu já vi morto levantar, já vi loucura sarar. Não me diga, não
não me diga. Vi cadeirante ser curado, tumor desaparecer. Não me diga que ele não pode, não me diga que ele não pode. Eu vi a estéril vida dar e seu filho viver estar. Não me diga, não me diga. Eu já vi câncer, diga isso. Eu já vi câncer ser curado, de metal sair. Não me diga que ele não pode, não me diga que ele não pode. Eu já vi morto levantar, já vi loucura sarar. Não me diga que ele não pode, não me diga que ele não pode. Vi cadeirante ser curado, por desaparecer. Não me diga que ele não pode, não me diga que ele não pode. Eu vi a estéril vida dar e seu filho vive estar. Não, pois eu sei que ele pode. Creio que tu és Deus, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais. Tu és Deus restaurador, que trabalha, que trabalha. Milagres eu vivi, não há como, não há como não. Tu és Deus que cura por amor. Eu verei, bom demais para não crer, bom demais para não crer. Nosso Deus, bom demais para não crer, bom demais, bom demais para não crer. Sim, Senhor. Creio que tu és Deus, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivo, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Aleluia. Aleluia. Você já provou de milagres? Você pode listar milagres? Sabe, nós precisamos montar essa lista. Nós precisamos ter essa lista muito clara em nosso coração. Você precisa listar milagres que você já viu, que você já provou. Porque na hora que o diabo quiser dizer para você na sua mente, através de um pensamento, ou às vezes através de alguém, dizer que você não vai conseguir, que não vai dar certo, que não funciona, você precisa ter uma lista. Uma lista para você lembrar, mas já funcionou, já deu certo. O Deus que operou uma vez vai operar de novo. O Deus que fez uma vez vai fazer de novo. Nós precisamos criar essas memórias. Eu não sei exatamente que circunstâncias o salmista vivia, mas ele diz: minha alma, vamos lembrar. Talvez ele tenha pego uma lista. Ele diz: vamos provar, vamos ver lá, cadê a nossa lista? Vamos lembrar aquilo que o Senhor já fez. Talvez você já tenha visto muitos milagres na sua própria vida, na vida do seu vizinho, na vida de alguém, do seu irmão. Só que você tem permitido esses milagres se apagarem na sua mente. Mas o Senhor quer essa tarde que você pense sobre isso e que você crie essas memórias para você. Nós temos uma longa jornada
para percorrer. E essas coisas precisam estar vibrando em nosso coração. Deus está comigo, Ele está operando, Ele já fez, vai fazer de novo. Ele é vivo, Ele está vivo dentro de mim. A palavra está operando em minha vida todos os dias. Vai funcionar, vai dar certo. Eu já dei certo. Eu quero que você diga isso, eu já dei certo. Se você chegou aqui com essa dúvida, eu quero dizer para você, já deu certo. Já funcionou, Deus quer, você só precisa crer. Sabe uma coisa que a gente precisa saber? Na verdade, só precisa lembrar, você já sabe. No reino que agora nós estamos estabelecidos, as coisas funcionam por fé. Às vezes você tem andado de mãos dadas com as duas irmãs gêmeas, a dúvida e a incredulidade. Não vai funcionar. Se você andar de mãos dadas com essas duas irmãs, não vai funcionar. Mas se você entender que você saiu de um império das trevas para um reino de luz, e que aqui existe uma forma das coisas funcionarem, que é por fé, então você vai abandonar essas irmãs. Dúvida, incredulidade, eu não tenho relação nenhuma com você. Eu preciso crescer em fé. Eu preciso crescer em fé. Eu já vi milagres, eu já vi coisas acontecerem na minha vida. Eu sou um milagre. A palavra diz, olha, que Deus nos deu Jesus. Aí a Bíblia diz, como Ele não vai dar as outras coisas? O que é mais importante do que Jesus em nossas vidas? Aí a Bíblia está dizendo, Ele deu Jesus. Aí você às vezes está se enganchando em uma continha. Não, mas é porque a conta é alta. Vale mais do que Jesus? O Senhor disse, Ele deu Jesus. Como não nos dará juntamente com Ele todas as outras coisas? Solte mão da dúvida e da incredulidade. Já deu certo. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. E nós a consideramos, Pai, acima de todas as coisas. Nós cremos que essa é uma tarde que vai mudar áreas das nossas vidas. Nós estamos aqui com o nosso coração pronto para receber. Assim como nós estamos prontos para dar ao Senhor o nosso melhor. A nossa vida é do Senhor. Nós nascemos, vivemos para isso, Pai. Nós somos Teus. Eu declaro em nome de Jesus corações prontos para receber. E nenhum de nós sairemos daqui da mesma maneira. Sairemos daqui enriquecidos. Coisas serão construídas em nossa vida essa tarde. Uma consciência clara daquilo que é o Teu propósito das nossas vidas, para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos parar, senão a gente não para, né? Amém, glória a Deus. Gente, obrigado. O Senhor é bom. Vocês estão bem? O Senhor é bom. Eita, Deus bom. Aleluia. Antes de iniciar, de fato, naquilo que eu quero falar essa tarde, irmãos, eu quero reforçar isso. Deixe de andar em dúvida. Há uma nota no meu coração falando sobre isso para alguém, eu não sei exatamente para quem, mas abandone a dúvida. Ela talvez baterá na sua porta todos os dias, mas você precisa viver fé. Talvez você não tenha vivido exatamente como o Senhor tem projetado para você até aqui, porque você ainda não decidiu crescer em fé. Isso é uma decisão do seu coração. A decisão de aprender aquilo que a palavra diz e de começar a corresponder com a palavra. Corresponda com a palavra. Você não está mais onde você estava antes. Hoje você está em Cristo Jesus. As coisas funcionam pela fé. E a Bíblia diz que no dia que você nasceu de novo, você já nasceu de novo? Se você não nasceu, no final do culto nós vamos ter um momento especial para você. Esse é um momento que marca a sua vida para sempre, porque muda a sua eternidade. Fica preparado para esse momento no final. Mas para aqueles que já nasceram de novo, você precisa ter uma consciência de que fé foi derramada em seu coração. Não foi colocada de conta-gotas, não. Já está aí. Agora ela precisa ser exercitada por nós. Como um músculo, como alguém que vai a uma academia.
Existem pessoas com músculos mais desenvolvidos do que outras. Por quê? Porque uns exercitam e outros não. Do mesmo modo é a fé. Precisamos crescer em fé. E um bom exercício da fé é quando nós estamos em um ambiente como esse, que nós temos a oportunidade de ouvir a palavra. E sabe qual é o exercício? O exercício de falar para mim mesmo. Eu vou acatar no meu coração. Eu quero corresponder com aquilo que a palavra diz. Eu considero a palavra como uma verdade. Eu não vou sair daqui diferente. Eu não vou sair daqui da mesma forma que entrei. Vou sair daqui diferente. Porque, sabe, nós estamos em construção. A nossa mente está sendo renovada pela palavra. Conceitos estão sendo tirados. E nesse processo de retirar conceitos, isso demanda tempo. Você precisa ouvir, aí você vai precisar ouvir de novo. O apóstolo Paulo diz assim, eu não me canso não. Eu não tenho problema quanto ao falar de novo. Aí ele dizia, é segurança para você ouvir de novo. Não se canse de ouvir. Nós não podemos cansar de falar. E você também não pode cansar de falar. Fale sobre as verdades e sobre aquilo que você tem provado até aqui. Fale sobre a palavra. E isso também é crescimento para nós. Quando nós falamos a palavra, nós estamos avançando. Amém, gente? Isso precisa estar forte em nosso coração. Eu queria falar essa tarde, o tema da nossa mensagem é uma vida no centro da vontade de Deus. Amém? Há uma vida que foi estabelecida pelo Senhor para nós, e a gente precisa saber disso. Talvez você não está vivendo exatamente aquilo que o Senhor quer, mas já está disponível. Só que nós precisamos entrar nessa vontade de Deus. Como um trem precisa entrar na linha. A linha está lá, mas se o trem, ele pode de algum modo correr por fora dessa linha. Talvez não vá dar certo. É muito provável que não. Talvez seja assim que você tenha vivido até aqui. Aos trancos e barrancos, fora da linha. Mas a linha está lá e ela não vai sair do lugar. Uma das coisas que nós vamos falar aqui é que Deus não muda. É como essa linha. Ele quer nos alcançar, sabe, irmãos? O desejo de Deus é nos alcançar. Em todo o tempo, o Senhor quer nos alcançar. Inclusive no nível de fé que nós estamos. No nível de conhecimento que temos. Já podemos ser alcançados pelo Senhor. Ele nos alcança lá onde nós estamos. Agora, à medida que a gente vai sendo alcançado pelo Senhor, a gente precisa ter um entendimento. Que há uma expectativa de Deus de que eu me mova. E de que eu saia daquela condição. Como eu falei sobre fé aqui agora há pouco, você sabe, e a gente sempre fala sobre isso, a fé tem uma voz. Sabe, você tem dito que crê, e você não fala nada sobre o que você crê, a não ser quando você é apertado. Aí você diz, não, mas eu creio. Mas no dia a dia, ao sair pelaquela porta, você não fala sobre o que você crê, você só fala sobre o que você está vendo. Isso não é uma vida de fé. Pelo contrário, é uma vida de incredulidade cheia de dúvidas. Você só observa os cenários e repete exatamente o que o cenário está lhe dizendo. Mas um exercício da fé também é olhar um cenário e dizer, o Senhor já mudou essa situação. O Senhor já mudou esse quadro. Essa área da minha vida tem sido transformada, já não é mais a mesma. E aí você começa a sorrir, você começa a dar graças ao Senhor por aquilo. É um exercício da fé. Talvez você faça isso amanhã. E aí na terça-feira a dúvida de novo bata a sua porta. Só que agora você vai refrear a sua boca. Ao invés de falar dúvida, ao invés de falar medo, ao invés de falar incredulidade, eu disse, eu vou ficar com a palavra. Você precisa definir isso. Sabe que no reino de Deus agora os seus olhos estão iluminados, os seus olhos estão abertos. É verdade que à medida que a gente vai aprendendo a palavra, parece que outras luzes vão acendendo. Parece que o ambiente vai ficando mais claro para caminharmos. Mas tem essa consciência, eu estou no reino de Deus. A minha condição já não é mais aquela anterior. E há uma vida que eu preciso viver mesmo. Eu preciso estar no centro da vontade de Deus. E eu queria que você abrisse um texto que está lá em Atos, no capítulo 17. Vamos ler juntos. Uma vida no centro da vontade de Deus vai funcionar. Tudo em Deus funciona. E se Ele projetou a nossa vida, certamente essa vida está no centro dos planos dEle. A gente precisa entender, conhecer e buscar um crescimento exatamente em cima disso. Amém, gente? Atos capítulo 17, versículo 26.
O Senhor é bom. Atos capítulo 17, versículo 26, a Bíblia diz assim: de um só homem fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse, e provavelmente, como que tateando, pudesse encontrar, ainda que de fato não esteja distante de cada um de nós. Mas eu queria que você falasse isso. Ele diz, para que a humanidade o buscasse. Eu queria que você dissesse, eu fui criado pelo Senhor para o buscar. Nós fomos criados para buscar o Senhor. Ele diz isso, olha, para que a humanidade o buscasse. Esse é o propósito maior das nossas vidas, buscar o Senhor. E ele diz, olha, provavelmente como que tateando. É interessante porque o Senhor cria o homem, o Senhor estabelece algumas coisas que a gente vai citar um pouco aqui, mas você sabe que o homem errou dentro de um plano do Senhor. E o homem caiu daquela condição. E quem está tateando, normalmente é quem está no escuro. Não é assim? Aí ele está dizendo, olha, mas como que tateando posso encontrar? Às vezes até aquele que está perdido lá fora, mas há uma sede no espírito. As pessoas estão lá e elas estão buscando em alguma coisa. Há uma busca das pessoas, às vezes na droga, às vezes no sexo, às vezes em algum tipo de religião que não tem nada a ver com o Senhor, às vezes vivendo uma doutrina que não tem nada a ver com as doutrinas da palavra, mas você consegue perceber que há uma sede nas pessoas, há uma busca por algo, mas essa busca precisa ser direcionada para o Senhor, porque nós nascemos para isso. Ele diz, olha, nós fomos criados, o Senhor nos fez para que o buscasse, mesmo que tateando o pudesse encontrar. Mas o que eu gosto também nesse texto é que ele diz que ele não está distante. Ele diz, olha, ele não está distante de cada um de nós. Pelo contrário, irmãos, ele está próximo. Ele deseja ser encontrado. Nós precisamos entender, há uma sede da palavra que nós precisamos alimentar. A gente precisa dizer para mim mesmo, eu preciso dizer para mim mesmo, eu preciso ter mais sede e mais fome pela palavra. Eu preciso ter mais sede e mais fome por essa busca, porque eu nasci para isso. Eu nasci para buscar o Senhor. Eu não posso buscar em outras coisas a solução para a minha vida. Todas as soluções que nós precisamos estar no Senhor. E sabe que Jesus resolveu uma condição de perdição, de separação que nós vivíamos. E hoje nós estamos em Cristo Jesus. Só que existem áreas da sua vida que você precisa dar o acesso à palavra. Nós nascemos de novo, mas a nossa vida é cheia de áreas. E às vezes existem áreas que você nunca deu acesso à palavra. Mas agora nós precisamos, por meio de uma decisão, abrir portas. Pode ser que áreas da sua vida fique do jeito que está, mas só fica até o dia que você abrir o acesso. No dia que você abrir esse acesso, abrir essas portas para a palavra, a sua vida não vai ficar da mesma forma. Você precisa entender, eu nasci para buscar o Senhor. E Ele pode me alcançar em cada área da minha vida. Talvez exista alguma área da sua vida que você não está feliz. Mas é porque a palavra não está lá. É porque a palavra não está estabelecida de fato. E sabe que a palavra nos confronta? Quando nós ouvimos isso, há um incômodo da nossa parte. Mas é porque a palavra não está estabelecida como deveria estar. Às vezes você tem se enganado, achando que está vivendo o que o Senhor quer, está vivendo o que o Senhor tem para você, mas ao mesmo tempo você não está feliz com isso. Busque ao Senhor nessa área. Busque conhecer no Senhor aquilo que Ele fez, aquilo que Ele estabeleceu. A Bíblia é um manual perfeito, que trata de todos os assuntos, que nos alcança em todas as áreas. Observe se nessa área está como está na palavra ou está como você acha que é certo. Se eu nasci para buscar o Senhor, então em todas as áreas precisa se estabelecer a palavra. De fato, demanda tempo. A gente precisa saber disso. Mas o que é decisivo não é o tempo, é o coração.
o coração para entender, a palavra precisa se estabelecer na nossa vida. Eu preciso estar inconformado naquela área que não funciona. Eu não tenho andado feliz, mas a alegria está estabelecida em você. A Bíblia fala sobre isso, e a alegria já está aí. No dia que você recebeu Jesus, pois a alegria foi estabelecida na sua vida. Só que agora você está procurando motivos externos para sorrir. E o seu sorriso pode ser uma decisão. A decisão de crer na palavra e abrir um sorriso imenso em meio a todas as circunstâncias. Isso é uma área da nossa vida. É você deixar de andar com a cara amarrada, sempre triste. Sempre que a gente vai conversar com você, você está como um coitadinho. Ei, deixa isso. Esse espírito do coitadismo. Sabe, um espírito de quem está sempre querendo receber. Ei, abre um sorriso e fica disponível para dar. E o que é isso? É um exercício. Porque nós fomos criados pelo Senhor para o buscar. E nós podemos nos alimentar na palavra, encher áreas da nossa vida, e agora nós vamos derramar aquilo. Você está sempre querendo um abraço de alguém, e você nunca está disposto a dar. Sempre querendo receber, sempre a cara de coitado, sempre contando os seus próprios prejuízos. Mas que tal a gente tentar saber qual é o prejuízo de alguém? Ei, qual é o seu prejuízo? Por que essa cara amarrada, essa cara de tristeza? Não, é porque eu quero receber, é porque eu estou assim. Ei, pois deixa eu te falar, você já nasceu de novo? Nasci não, pois Jesus se estabeleceu aqui nessa terra, Ele se fez carne, morreu no seu lugar. Aí você vai pregar a palavra. Agora, depois que Ele nasceu de novo, diga a Ele, a alegria foi estabelecida dentro de você. O Espírito de Deus, esse que é tão liberal, generoso, um Deus que foi capaz de dar um filho por uma humanidade perdida, Ele estabeleceu a sua natureza em você. Agora você pode dar. Isso para nós é um exercício. A nossa fonte é a palavra. Aí a gente vai se enchendo da palavra e a gente consegue alcançar as outras pessoas. Você precisa dizer a outras pessoas que elas foram feitas para buscar o Senhor. Mas qual é o nosso conceito de busca? Quando eu falo de buscar o Senhor, qual é o nosso conceito que vem sobre isso? Será que o nosso conceito está restrito a essas 4 paredes? Às quintas-feiras? Aos domingos? Se Ele está dizendo que nós somos criados para buscar o Senhor, será se Ele está se referindo a essas 4 paredes? Será se não seria muito pouco? É uma vida, é quando a gente sai por aquelas portas, mas a gente continua caminhando com a consciência. Eu fui criado para buscar o Senhor. Esse é o propósito da minha vida, buscar o Senhor. Enquanto eu estiver aqui, eu vou buscar o Senhor. Sabe, isso vai te livrar de vícios. Essas coisas te livram, esse entendimento te livra de vícios. Talvez você tenha buscado em vícios. Você está derramando no vício uma busca que é para ser dada ao Senhor. Talvez você tenha se perdido nas ansiedades, porque você ainda não entendeu para o motivo que você foi criado. Mas o texto está dizendo, Ele fez dessa forma para que a humanidade o buscasse. E às vezes você está buscando nas pessoas. A nossa vida, nós fomos feitos para buscar o Senhor em todo o tempo. Dentro desse lugar, nós vamos levantar as nossas mãos, nós vamos nos reunir para, como irmãos, adorar juntos ao nosso Pai. Mas essa busca que eu estou falando, essa busca que o apóstolo Paulo está ensinando aos atenienses, não se refere apenas a essas 4 paredes. É a nossa vida. Nós nascemos para isso, para buscar o Senhor. Existe uma vontade dele para as nossas vidas e vai se cumprir. Amém, gente? A vontade do Senhor para as nossas vidas vai se cumprir. Tudo que nós precisamos é abrir o nosso coração para pegar isso. Se você sair dessa tarde daqui com esse entendimento de que eu nasci para buscar o Senhor,
Isso já é maravilhoso por hoje. Eu nasci para buscar o Senhor. Esse precisa ser o propósito da nossa caminhada. E de fato, a partir daí, várias outras coisas nós vamos conseguir fluir. Porque talvez até aqui você não flui. Mas é porque a gente precisa entender as coisas que são básicas primeiro. Não adianta você querer correr sem saber caminhar. Mas todos os dias, ao acordar, você precisa saber e dizer para você mesmo: eu nasci para buscar o Senhor. Ele é a minha fonte, a palavra é a verdade. E sabe que nesse lugar, e é interessante porque a palavra fala lá em Gênesis a respeito dessa criação, o Senhor preparou um lugar, Ele estabeleceu um ambiente para o homem, e Ele criou aquele lugar, e aquele é um lugar de liberdade. Porque Ele diz: olha, você pode desfrutar de tudo aqui. Mas aquele também é um lugar que tem restrições. Porque Ele diz: olha, daquela árvore você não deve comer. E sabe que essa vida com o Senhor, viver uma vida no centro da vontade de Deus, a gente precisa começar a se adequar com regras. Ame as regras. Ele diz: você tem liberdade aqui. Você pode ficar à vontade, você pode provar de tudo. Mas tem restrição. E sabe que muitas vezes a gente combate as restrições. A gente sabe aquilo que não pode fazer, que não pode tocar, que não faz parte da palavra. A palavra que nós falamos que consideramos. É a palavra que estabelece certos limites para nós. Mas esses limites, eles não têm como propósito nos barrar. Os limites que são estabelecidos pelo Senhor têm um propósito de nos guardar. E você desconsidera o guardar de Deus para ficar com os seus pensamentos, ultrapassar os limites que você não pode. Mas se eu nasci para buscar o Senhor, há uma vida que eu tenho que entender e que eu tenho que buscar pela palavra, construir os meus conceitos, abrir os conceitos da palavra, abrir mão dos meus próprios conceitos, aquilo que eu sei e que eu considero como uma verdade até aqui. Não, eu vou jogar isso fora. Eu fico com aquilo que a palavra diz. Quais são as restrições e os cuidados de Deus para a minha vida? Nesse percurso, nessa caminhada, quais são os cuidados de Deus para a minha vida? Pois eu acato. Eu considero aquilo que a palavra diz. Se eu nasci para buscar o Senhor, eu não posso ultrapassar os limites que Ele estabeleceu. Isso é uma consideração da nossa parte para com a palavra. A palavra não pode estar na nossa boca só como um enfeite. Não, está na nossa boca porque de fato nós consideramos. A palavra é a verdade, ela foi estabelecida acima de todas as coisas. E se há um lugar, uma vontade de Deus para a minha vida, eu quero viver isso. Nós precisamos estar indignados. Eu não quero viver, seja quanto tempo for, seja 80 ou seja 100, mas eu quero viver todos os dias aquilo que o Senhor tem para mim. A gente precisa acordar com essa indignação. Eu vou viver, Satanás, aquilo que o Senhor programou para a minha vida. Eu quero viver isso, eu estou insatisfeito em não viver. Se eu nasci para buscar o Senhor, vou buscar o Senhor pela sua palavra, vou conhecer aquilo que Ele tem, vou conhecer quais são os projetos dEle para mim. Não, nada do que Ele projetou vai ficar sem se construir na minha vida ou sem se realizar. Vai acontecer. Essa busca incessante precisa estar dentro de nós, irmãos. E sabe que essa sede o Senhor não vai fazer por você. É você que tem que vir. O mais difícil Ele já fez. Talvez você esteja esperando o Senhor fazer alguma coisa. E é muito comum a gente conversar com pessoas e aí, não, eu estou esperando, Deus vai fazer. Mas quando você vai conversando, na realidade são coisas que nós precisamos fazer. Nós precisamos agir. Nós precisamos corresponder com Ele. Ele já está fazendo. O Espírito Santo está te impulsionando a fazer. E você sempre freando, imaginando que Deus vai fazer. Não vai, irmãos. Deixa de viver ilusão. A palavra não tem ilusão para nós vivermos. A palavra tem verdades que estão prontas,
mas que nós precisamos corresponder com elas. Isso é por fé. Então essa busca não está apenas em um momento que a gente fecha os nossos olhos, vamos levantar as nossas mãos e adorar o Senhor. Isso faz parte da nossa caminhada. Isso faz parte daquilo que a palavra estabeleceu. Está tudo certo, mas ao sair daquelas portas, por aquelas portas, a gente precisa estar com essa consciência muito clara. Eu sou filho de Deus, há uma vontade dele para a minha vida, já está estabelecida e eu preciso entrar nessa vontade. Como um trem entra em um trilho, vai se cumprir todos os dias. E sabe que isso passa muito por orar, por uma intimidade. Eu queria que você abrisse um texto lá em Gênesis, no capítulo 3, para você ver comigo esse versículo. Vocês estão aqui? O Senhor é bom. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Ame as regras, irmãos. Ame as regras. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Você conhece esse momento, é o momento que o Senhor chega porque Ele não muda. E a Bíblia diz que no virar do dia ou no entardecer, dependendo da versão, o Senhor ia encontrar com o homem. E sabe que o homem pecou, o homem caiu. E aí o Senhor não muda, Ele vai naquele lugar do mesmo modo. E aí o Senhor chega lá e Ele pergunta para o homem, mas o Senhor Deus convocou o homem indagando: onde é que estás? É interessante porque Deus não pergunta para o homem dentro desse lugar. Porque como eu falei antes, Deus cria o homem, Ele coloca o homem naquele lugar, Ele estabelece liberdade, Ele estabelece uma restrição. Não é assim? E aí, agora esse lugar é um lugar de proximidade, de intimidade. É um lugar onde o homem tem uma relação com o Senhor muito próxima. É um lugar de busca. Não é assim? E agora, quando o homem peca, o homem não está mais nesse lugar. E Deus pergunta: ei, onde estás? O Senhor não perguntou: ei, o que foi que tu fez? Não é interessante o Senhor não perguntar o que Ele fez? Embora Deus soubesse o que Ele tinha feito, e Ele sabia onde Ele estava, mas o Senhor pergunta, como eu entendo como uma lamentação do Senhor. Ele diz: ei, homem, onde é que você está? Você não está no centro, você não está no lugar que eu estabeleci para você estar. O que foi que aconteceu? Onde é que você está? E se eu estou entendendo que há uma vontade de Deus para a minha vida, onde nós estamos, irmãos? Isso nos mostra que Deus não muda de lugar. Ele estava lá todo o tempo. E no dia que o homem pecou, Ele não mudou. Ele continuou. Deus não muda. Mas e nós, onde estamos? Sabe, a gente precisa muitas vezes nos examinarmos. A gente precisa parar e pensar o que nós temos feito da nossa vida. O que nós temos feito do propósito da nossa vida. Naquele momento, o homem foi separado de Deus. Lá em Isaías, no capítulo 59, no versículo 2, diz exatamente isso. Diz: olha, no entanto, as vossas maldades ou iniquidades que fazem separação entre vós e o vosso Deus, os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor. Essa era a condição que o homem estava agora. Uma condição de estar fora da vontade de Deus. Mas diga assim: graças a Deus por Jesus. Graças a Deus por Jesus, irmãos. Porque essa condição foi mudada em nossas vidas. Nós nascemos de novo, nós recebemos Jesus, nós não somos mais os mesmos. A Bíblia diz que nós fomos arrancados lá do império das trevas e agora nós estamos estabelecidos no reino do Filho do seu amor. Veja quantas coisas mudaram. Mas o que eu preciso saber é que se existe qualquer coisa na minha vida que ainda não mudou, Deus está pronto. Deus já fez. Há um sonho de Deus para as nossas vidas e nós não precisamos viver como nós temos vivido até aqui. Pelo contrário, nós podemos crescer na vontade dEle. Jeremias capítulo 29, versículo 14, diz assim:
eu me deixarei ser encontrado por vós. Não parece com o texto que nós lemos no começo de Atos? No capítulo 17, ele diz, olha, lá em Atos ele diz, ele não está distante. Aqui o Senhor está dizendo assim, eu me deixarei ser encontrado por vós. Talvez você esteja pensando que Deus está dificultando alguma coisa na sua vida. Talvez você esteja pensando que Deus está te provando, que Deus está dificultando, ou que Deus está segurando alguma bênção. Tira esses pensamentos da sua cabeça. De fato, muitas coisas têm sido barradas por mim e por você mesmo. Pela incredulidade, pela dúvida. Você fala sobre fé, você fala sobre cura. Mas se Deus quiser me curar, dúvida. Não, mas se Deus quiser fazer, você precisa ser alimentado da palavra. Uma vida de fé misturada com dúvida. Será que nós temos vivido assim? Será que nós falamos fé dentro dessas quatro paredes? Mas quando a gente sai, a gente diz tudo o contrário do que a gente diz aqui. E aí depois as coisas não acontecem, as coisas não se manifestam, e a gente vai se reclamar de Deus. A gente precisa se alimentar da palavra, entendendo. Ele diz, olha, eu vou me deixar ser encontrado por vós. Eu não estou difícil não, eu estou fácil, Deus está dizendo isso. Eu estou perto para te encontrar. Só que a sua parte eu não vou fazer. Você precisa corresponder, e enquanto você botar essa cortina da incredulidade, da dúvida, o Senhor não pode operar. A Bíblia diz isso, que não dá para o homem se achegar ao Senhor cheio de dúvidas, cheio de incredulidade. Não é possível o Senhor operar. Nós podemos barrar a ação de Deus nas nossas vidas, por meio da incredulidade. Talvez você precise ouvir mais sobre fé. Ouça, leia na palavra, busque essa intimidade. Se eu fui criado para buscar o Senhor, isso fala muito sobre uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra. E sabe que talvez essa coisa da oração e da leitura, talvez no começo, vai requerer de você muito esforço. Mas eu quero te animar essa tarde, a começar. Isso vai se tornar prazeroso. Esse lugar de comunhão é um lugar de oração. É um local de leitura da palavra, de práticas espirituais que a Bíblia nos ensina. E nós começamos e precisamos começar a aprender e a exercitar essas coisas. Talvez no começo fique muito doloroso. Por quê? Porque a sua carne não quer. Mas o seu espírito está pronto, querendo. Lá em Romanos, no capítulo 7 e capítulo 8, o apóstolo Paulo fala sobre uma lei que opera na carne e uma lei que opera no espírito. E talvez você precise aprender sobre isso. E talvez não dê tempo eu falar sobre isso aqui agora. Mas quem não vai querer é essa lei que opera na carne. A carne não vai querer o orar, a leitura da palavra, a oração em outras línguas. Mas só que o seu espírito está desejoso. E você não está mais sob o comando da carne. Eu queria só ler esse versículo, Romanos capítulo 7, para que fique isso bem claro para você. Não dá tempo a gente detalhar, mas eu vou citar. Romanos capítulo 7, versículo 5. Para você entender essa tarde que você tem uma busca ao Senhor para viver, uma vida de busca ao Senhor, e que você pode decidir isso. Essa busca ao Senhor é uma decisão do seu coração. Romanos capítulo 7, versículo 5 diz assim, ó. Pois quando éramos dominados pela natureza pecaminosa, você consegue perceber que ele diz, quando éramos dominados. O que marcou esse antes e depois? O novo nascimento. Ele diz, olha, quando éramos dominados pela natureza pecaminosa, as paixões, os pecados, instigados pela lei, agiam livremente em nosso corpo. Sabe, irmãos, essa lei ainda está operando, a natureza caída no corpo, mas só que o seu espírito recebeu vida em Jesus. E agora, por causa dessa vida que foi estabelecida no Senhor, em Cristo, no seu espírito,
agora você tem a opção, na realidade o poder de decidir, não vou fazer o que a carne quer. Orar, jejuar, essas práticas espirituais, oração em outras línguas, essa vida de intimidade com o Senhor, vai te conduzir inclusive a uma mudança nos seus comportamentos diários. Você pode aprender sobre o seu chamado. Qual é o meu chamado? E o melhor lugar para nós aprendermos sobre o chamado é aqui dentro. Ao invés de você estar perguntando a um e outro, ei, qual você acha? Uma vez a pessoa perguntou para mim, o que você acha que é o meu chamado? Eu disse, eu não sei. Aí parece que a pessoa ficou meio que decepcionada, mas eu não sei. Mas só que o Espírito Santo sabe. E aí ele está dentro de você. Só que eu não quero uma vida de intimidade com o Senhor. Eu quero um prato feito. Eu quero que alguém tenha essa vida de intimidade e me dê um prato pronto, um PF. E eu quero dizer para você, não vai funcionar. Ao invés de você estar sempre buscando alguém, será se você pode orar por mim? Ei, será se você pode orar? Será se você pode orar? Às vezes você está em um local e você acabou de fazer uma oração por todo mundo, oramos. Aí quando termina, será se você pode orar por mim? E eu não estou falando, irmãos, contra a oração. Pelo contrário, o Novo Testamento fala sobre essas mutualidades, fala sobre nós orarmos uns pelos outros, sobre nós suportarmos uns aos outros. Isso é bíblico. Nós precisamos de fato estar juntos nesse sentido também. Mas eu estou falando sobre um crescimento, sobre uma mudança de entendimento e de intimidade com o Senhor. Sabe, você tirar um tempo lá no seu quarto, na sua casa, e você orar ao Senhor. Senhor, eu quero ouvir a sua voz. E o Senhor quer falar com você. Ele está dizendo essa tarde para você, eu estou perto. Eu me deixarei ser encontrado por vós. Ele não está distante, Ele não está dificultando, você está dificultando. Ele está facilitando. Ele está falando com você essa tarde. Agora você precisa corresponder em uma vida de intimidade, de oração. É uma decisão. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, está escrito assim, porquanto o aguilhão da morte é o pecado. Aguilhão é uma barra de ferro, ou com uma ponta de ferro que vai conduzindo o boi, e à medida que ele vai saindo do percurso, vão cutucando o boi para ele entrar naquele percurso. Aí ele está dizendo que o aguilhão da morte é o pecado. É aquilo que conduz à morte. Mas nós somos libertos disso. Agora você precisa saber que há uma decisão que você pode tomar. Eu vou me organizar para ler a palavra. Eu vou me organizar para ler um capítulo por dia. Eu vou me organizar para ler de novo. Agora eu vou meditar. O que está escrito aqui? E aí você começa a pensar sobre aquilo que foi escrito. E agora o que isso pode ser manifesto em minha vida? O que eu posso mudar baseado no que eu li? O que isso pode acrescentar para mim? Que mudança isso pode promover na minha vida? E à medida que nós vamos fazendo isso, coisas vão sendo geradas e transformadas em nós. E à medida que nós vamos fazendo isso, nós vamos criando uma intimidade com o Senhor. Nós vamos criando uma intimidade com a palavra. Em Salmos capítulo 25 diz assim, a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele revelará os segredos da sua aliança. Sabe, irmãos, existem coisas que o Senhor deseja revelar a você. Mas esse não é um lugar superficial. Esse não é um ponto raso. O lugar onde o Senhor deseja, Ele está dizendo, a intimidade do Senhor é para os que o temem, e Ele revelará os seus segredos, os segredos da sua aliança. Onde tudo isso acontece? Em um lugar de intimidade. O Senhor conhece cada um de nós. O Senhor conhece cada detalhe da nossa vida. E o que nós conhecemos dEle? Nós precisamos conhecer o Senhor. Nós nascemos de novo, irmãos. Agora nós precisamos avançar. Sabe, o Senhor está satisfeito com você. Mas Ele está dizendo para você, rapaz, tem uma próxima fase. Tem uma próxima fase para você viver, para você desfrutar. Saia desse nível de imaturidade. Não, mas eu tenho 70 anos, eu tenho 60, eu tenho 50, eu tenho 40, eu não sou imaturo. Eu não estou falando de uma idade natural.
Existem pessoas que aos 25 anos de idade, 20 anos de idade, podem ser pessoas extremamente maduras na palavra. Assim como existem pessoas com 65, mas são crianças. Essa é a realidade da palavra de Deus. Porque se nós nascemos de novo, mas nós não crescemos nesse entendimento, se a gente não vai criando e gerando bases sólidas na palavra, vamos passar a vida inteira sendo crianças na palavra. E não é a vontade de Deus. O que eu preciso saber, Ele está satisfeito comigo, mas Ele está aguardando o meu crescimento. Ele está aguardando que eu passe de fase. Ele preparou uma vida, existe um núcleo, uma vontade dEle estabelecida para mim, e eu não estou correspondendo. E aí você pode orar, falar com o Senhor, dizer para Ele: Senhor, eu quero corresponder contigo. Eu não quero mais ficar nesse ponto aqui não. Ei, saia daqui essa tarde com esse sentimento. Saia essa tarde com essa visão. Eu preciso avançar a um próximo nível no Senhor. Mas enquanto você ficar negociando em não se esmerar na palavra, em não conhecer, ei, faça o rema. Você que não se matriculou esse ano, se prepara para o próximo ano. Começa a gerar isso, é intimidade com o Senhor. Se Ele estabeleceu isso, se isso veio de tão longe para nos alcançar, por que você está fora? É uma oportunidade para você aprender. É uma oportunidade para você crescer. Não negocia com isso. Aproveita, ao contrário, aproveita. É um cuidado de Deus para mim. Já vi pessoas dizer: mas eu não concordo muito porque tem que pagar. Pagar para ouvir a palavra, não concordo muito. Irmãos, pagar para ouvir a palavra, pagar pela palavra. Não temos como pagar pela palavra. Junte aí toda a sua fortuna. Vamos juntar com a minha? Vamos comprar a palavra? Não dá. Não dá, irmãos. Deixa disso. Deixa dessa conversa, deixa de ser enganado pelo diabo. Ninguém consegue pagar pela palavra, irmãos, não dá. O que você paga é uma estrutura mínima. Graças a Deus ninguém está assistindo aula sentado no chão, ou no ventilador, ou no sofrimento. Graças a Deus por essa realidade. É por essa estrutura que muitas vezes nós precisamos pagar. Às vezes existem pessoas cooperando, existe um professor vindo de outro lugar. E essas pessoas comem. Não é assim? Então deixa de ser enganado pelo diabo. Se esse sofismo está implantado no seu coração, sai disso. Se prepara para o próximo ano, rompe com essas coisas. Eu vou me organizar esse ano inteiro e o ano que vem eu vou estar lá. Eu decido isso no meu coração, eu estarei lá. E lá no rema, irmãos, tem regras também. E eu falei aqui no começo, ame regras. Porque as regras sempre existiram. O reino de Deus funciona e funciona bem, com liberdade, mas tem regras. Em todo lugar que você chegar, eu gosto de dizer isso, todo lugar que você chegar tem uma regra. Você não pode chegar e querer descumprir. Você tem que chegar e entender qual é a regra. Pronto, pois eu vou me submeter a ela. Esse foi o coração, isso foi o que o diabo implantou no coração de Adão. Existia uma regra e ele quis ir contra a regra. Qual foi o resultado disso? A história você conhece. Isso custou Jesus. Que graças a Deus. Você pode dizer de novo, graças a Deus por Jesus. Mas há uma vontade de Deus para as nossas vidas. Há um plano dele para mim e para você. Saia do superficial. Sabe, irmãos, eu nasci de novo em 94. Nossa vida nunca mais foi a mesma. Graças a Deus. Eu lembro exatamente o dia que eu, minha mãe e minhas duas irmãs viemos à frente na igreja e recebemos Jesus. Nunca mais fomos os mesmos, irmãos. Mas sabe que nesse percurso eu passei no corredor dos 70 apóstolos, irmãos. No vale, no corredor do sal. Os votos. Tudo isso eu fiz, irmão. Já fiz muita coisa. Você não pode faltar, é toda segunda-feira. Fiz demais, irmãos. Toda segunda-feira eu estava lá.
Sabe qual o testemunho que eu tenho para contar a respeito disso? Sempre fui alcançado pelo Senhor. Nunca perdi um centavo. Sempre fui alcançado pelo Senhor. Porque o Senhor quer nos alcançar lá no nível que estamos. Mas Ele não quer que a gente permaneça no nível que estamos sendo alcançados. Às vezes a gente confunde. Porque nós estamos sendo alcançados pelo Senhor, a gente acha que Ele está a mil maravilhas. Mas Ele está dizendo para você, vá para um outro nível. Saia daí, saia dessa consciência, desse entendimento. Vai para a intimidade. Você foi feito para me buscar. Você não está me buscando. Você está indo pelo que os outros estão dizendo. Só que ir pelo que os outros estão dizendo, eu quero dizer para você, é muito bom. Porque é mais fácil. Venha a próxima segunda-feira que eu vou lhe dar essa água. E você vai levar para sua casa e a sua vida vai ser mudada. Irmãos, isso não existe. Mas só que nós somos alcançados pelo Senhor no nosso nível de fé e de entendimento da palavra. Nós somos alcançados lá pela misericórdia do Senhor, em um nível. Eu não sei se você já viveu isso. Talvez você não tenha vivido exatamente isso que eu tenha contado. Mas talvez você esteja sendo alcançado pelo Senhor em algum nível, mas está muito debilitado. À luz da palavra, muito debilitado. E aí o Senhor está dizendo para você essa tarde, você foi feito com um objetivo, me buscar. Esse é um lugar de intimidade, um lugar de adoração, um lugar de oração, um lugar de crescimento, um lugar de busca da palavra. Deixe de andar pelo que os outros dizem, deixe de andar pelo que o jornal diz. Você já observou que tem pessoas que andam aterrorizadas. Ontem eu conversei com uma pessoa aterrorizada, mas tudo que ela fala é o que ela vê no jornal. E eu disse para ela, mas você já observou que a única coisa boa que tem no jornal é o boa noite? Só tem isso, o restante tudo é ruim. É por isso que você está desse jeito. E enquanto você ficar no jornal, você vai ficar pior. Agora, se você sair do jornal e você mergulhar na palavra, aí as coisas vão começar a funcionar. Se você sair do jornal e você for para a busca ao Senhor, para aquilo que você nasceu para fazer, buscar o Senhor. Lá você vai aprender sobre o chamado, lá você vai aprender sobre as realidades da palavra, lá você vai ser alcançado pelo Senhor de diversas maneiras, mas é em um lugar de intimidade, um lugar onde você viola leis, onde você não considera ninguém, onde você só quer saber do que são verdades para o mundo. Nesse lugar não tem crescimento nenhum. Mas quando você decide, irmãos, viver no centro da vontade de Deus, as coisas começam a funcionar. Amém? Essa é uma decisão que precisa estar muito clara em nosso coração. Eu lembro de um tempo também que eu vivi muito frio, distante, acomodado. Ia para a igreja ao domingo, depois eu ia de novo no próximo domingo. Se eu tivesse de plantão, tá tudo bem, só daqui a 15 dias. E aquilo não me chateava. Frio. Foram 5 anos assim. Mas foram 5 anos se repetindo. Entrava ano e saía ano, a mesma coisa. Eu quero te animar quanto a isso. Existe um congregar que faz parte dessa caminhada. E na hora que você decidir congregar, não só um culto e depois isso não te incomoda? Não participar, não estar junto, não te incomoda? Será se não tem algo errado? Será se de fato essa é a vontade de Deus? É contraditório, irmãos. Uma pessoa chegou e falou assim, eu não vou mais congregar aqui. A pessoa conversando com ele disse, mas tudo bem, mas você já tem um lugar para ir? Não, a pessoa disse que o Senhor falou com ela, não ia mais congregar aqui. Não, tudo bem, mas você já tem um lugar para ir? O Senhor te falou de um lugar para ir? Não, ainda não. Mas que estranho, irmãos, Deus falou isso? Então, quando o Senhor falar com você, o que Ele falar, saiba disso, precisa estar coerente com a palavra. Espera aí, deixa eu observar. Onde está na palavra isso? Não, mas eu tenho que encontrar uma base na palavra. Deus não vai ficar falando coisas aleatórias para você e depois você vai sair dizendo que foi Deus, não. Não, agora eu vou ficar um tempo em casa, depois eu vou procurar um lugar. Irmãos, não foi Deus. Porque Ele não vai bagunçar as coisas. O reino de Deus é muito organizado.
Aí Deus diz uma coisa na palavra, depois Ele diz uma outra coisa, e aí Ele diz para congregar, e você agora, não, você vai sair daqui, e você fica sem congregar. Você consegue perceber que até naturalmente falando, não faz sentido? Isso muitas vezes é ser conduzido pela vontade da carne. E sabe que dentro da nossa relação, muitas vezes, nós vamos ter problemas entre nós. E está tudo certo se você tem problema lá na sua casa. E aí você vai abandonar a sua casa porque você está com um probleminha e outro? Não, irmãos. Nós estamos aqui e o nosso objetivo é buscar o Senhor, recepcionar pessoas novas que vão chegar, servir no nosso departamento com a maior excelência que nós pudermos. E quando nós precisarmos ser corrigidos, precisamos ter um coração pronto. E quando nós precisarmos corrigir, precisamos ter um coração pronto, para que a gente não fira as pessoas. Porque nós estamos aqui com uma consciência, todos nós precisamos cumprir coisas no Senhor. E nós precisamos ser zelosos uns com os outros, nessa caminhada. Essa caminhada nós estamos fazendo juntos, como uma família, fazemos parte de um único time. Todos nós precisamos nos encaixar nessa vontade de Deus para cada um de nós. Existe de fato uma vontade geral para todos nós, para toda a humanidade. A Bíblia diz, olha, é desejo de Deus que todo homem seja salvo. Você consegue perceber que isso é um todo? Isso é geral? E diz, olha, chegue ao pleno conhecimento. Isso é geral, irmãos. Há um plano de Deus para toda a humanidade. É desejo de Deus que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento. Mas existem coisas que são específicas. A gente vê o Senhor falar isso a Jeremias, a gente vê isso Davi falando sobre isso lá no Salmo 139. A gente vê o apóstolo Paulo falando sobre isso. Ele diz, olha, antes dos meus dias, antes mesmo de eu nascer, os meus dias foram organizados, programados, escritos pelo Senhor. E aquilo que Paulo fez, talvez você não vá fazer. Aquilo que Davi fez, Paulo não fez. Aquilo em que Jeremias operou, Davi não operou. Mas essa é uma realidade também para mim e para você. E existem coisas que você vai fazer que eu não vou. Existem coisas que você vai fazer muito bem, que se eu fosse fazer, seria um destroço completo. Mas é porque é uma habilidade que o Senhor deu a você. São ferramentas que o Senhor entregou a você. E essas ferramentas estão aí. E talvez você não conheça. Mas dentro desse lugar de obediência, de cuidado, de zelo, de amor, de corresponder com a palavra, coisas vão ser transformadas em nossas vidas. Caminhe em fidelidade com o Senhor, eu quero fechar com isso. Se eu sei que tem um plano geral, se eu sei que tem um plano específico, seja fiel. Fiel em tudo. Fiel ao Senhor, fiel na sua casa, fiel com o seu cônjuge, fiel com os seus pais, fiel com a sua liderança, seja fiel. Porque tem pessoas por aí dizendo, eu não consigo ser fiel. Mas a fidelidade está estabelecida dentro de nós. Naquele mesmo lugar que está estabelecida a alegria, está estabelecido a fidelidade. Seja fiel. Existe um propósito para a sua vida, mas você pode jogar o propósito fora, por causa da infidelidade. Eu queria que o louvor viesse aqui. E talvez eu queira fechar com isso. Dizendo que dentro desse ambiente aqui, onde eu falei que muitas vezes vão haver problemas, que são corrigíveis. Mas fique firme, persevere em tudo. Na sua caminhada cristã, no seu congregar, na sua vida com o Senhor, na sua vida de crescimento com Ele, permaneça firme. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, que quando Jesus morreu e ressuscitou, Ele passou ainda 40 dias aqui. E aí ele disse que Ele apareceu a Pedro, depois apareceu aos 12, depois apareceu a mais de 500. E aí quando a gente lê lá em Atos, no capítulo 1, Jesus falando sobre o dia de Pentecostes. E aí ele diz, olha, falta pouco para se cumprir. Fiquem aqui, não saiam daqui. Mas quando a gente lê em Atos, capítulo 1, no versículo 15 mais ou menos,
No dia que vai se cumprir, naquele dia ali no cenáculo, só tinham 120. Se Jesus falou com esses, se o Senhor Jesus esteve lá durante esses 40 dias com tantos, cadê os 380? Eu estava lendo esse texto ontem e eu fiquei procurando, cadê os 380? Se ele falou com mais de 500, só tinham 120 no dia do cumprimento, é porque muitos se desconectam. Sabe que existem muitas pessoas que se conectam com muita facilidade, muito rápido. E aí parece que com o dobro da velocidade se desconectam dessas verdades. Ou das pessoas. Mas eu quero te animar a não fazer parte desses que se distraem. Não faça parte desses 380 ou mais de 380 que ninguém sabe onde está. A Bíblia nem citou eles. A Bíblia diz, olha, os 120 estavam lá. Foram alcançados pela benignidade, pela bondade do Senhor, foram cheios do Espírito. Todos que estavam naquele ambiente. Tem um lugar para nós sermos alcançados pelo Senhor. Tem um centro da vontade dele para as nossas vidas. Não saia. Jesus diz assim, olha, faltam poucos dias. Se Jesus ficou 40 dias, então só faltavam 10 dias para o cumprimento daquilo. Aí Jesus disse, só faltam 10. Os 380 sumiram. Mas diga assim, eu não faço parte desses. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Estar no centro da vontade de Deus é uma alegria para nós. Eu queria que o louvor cantasse uma música bem animada, uma música feliz. Para nós cantarmos, mas que você se conectasse com o Senhor. E que você dissesse a Ele essa tarde, que você está saindo daqui com um propósito mais claro na sua vida. O propósito de buscar o Senhor. Você pode cantar? Junto com o louvor? Mas vai fluir, vai nascer algo novo aqui. Mas vai fluir, vai nascer algo novo aqui. Mas vai fluir, vai nascer algo novo aqui. Mas vai fluir. Diga, mesmo que eu não esteja vendo, a minha fé não se abala. Continuo crendo, acontecerá, acontecerá. Mesmo que eu não esteja vendo, a minha fé não se abala. Continuo crendo, acontecerá, acontecerá. Diga, mas vai fluir, mas vai fluir. Vai nascer algo novo aqui. Mas vai fluir, vai nascer algo novo aqui. Mas vai fluir, vai nascer algo novo aqui. Mas vai fluir. Mesmo que eu não esteja vendo, a minha fé não se abala. Continuo crendo, acontecerá, acontecerá. Se o que eu não esteja vendo, minha fé não se abala. continuo crendo, acontecerá, acontecerá. Glória a Deus. Nós precisamos estar felizes, irmãos, por causa dessa consciência que a palavra nos traz. Amém? Graças a Deus. Tem alguém aqui entre nós que ainda não recebeu Jesus? Quando nós fazemos esse convite, nós não falamos sobre uma mudança de religião, mas sobre uma mudança de eternidade. Talvez até aqui você tenha aprendido muito sobre religião e a religião nunca te ensinou sobre o novo nascimento. Mas nós estamos aqui falando sobre aquilo que Jesus falou a Nicodemos, sobre o novo nascimento. Uma religião não pode nos conduzir ao Senhor, mas Jesus pode nos conduzir a uma eternidade com o Pai. Se você nunca tomou essa decisão, se você não sabe por onde começar,
Deus está dizendo para você essa tarde que Ele deseja ser alcançado por você. Ele está disponível, Ele não está difícil. Ele está pronto para te receber e para te entregar um presente que é o próprio Cristo. É aquilo que Jesus fez. Isso muda a nossa eternidade. Se você está aqui nessa condição, não saia daqui sem essa decisão tomada. Alguém está nessa condição, faz um sinal com a sua mão. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar com você. Todos salvos? Amém. Pastor, eu já tomei essa decisão em um outro momento, mas eu percebo que eu andei frio, distante, afastado, e eu quero me reconciliar com o Senhor. Se tiver alguém aqui nessa condição, deseja voltar à casa do Pai, nós estamos aqui como família para te receber, como irmãos, para te ajudar nessa caminhada. Tem alguém aqui que deseja se reconciliar com o Senhor? Todos salvos? Graças a Deus. Alguém deseja receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de orar em outras línguas? Essa é uma ferramenta importantíssima para a sua caminhada e para a sua comunhão com o Senhor, para esse lugar de intimidade. Vai te ajudar, são ferramentas que vão te impulsionar em muitas coisas. Se você está aqui, está desejoso disso, nós temos uma equipe aqui para te receber, para te instruir. Todos cheios? Graças a Deus. E alguém chegou com algum sintoma de enfermidade e deseja receber a oração, a imposição de mãos para a cura? Você não precisa sair daqui com essa dor. Você pode sair daqui livre essa tarde. Todos curados? Graças a Deus. Eu quero orar por vocês então para fechar. Pai, muito obrigado por cada um dos meus irmãos. Obrigado pela tua palavra que é a verdade e que foi, Pai, ensinada essa tarde. Eu declaro em nome de Jesus que nós estamos saindo daqui diferentes, com um coração feliz e com uma consciência clara de um propósito para as nossas vidas. Nós nascemos para te buscar, Pai. Nós queremos caminhar todos os dias com essa consciência, amando ao Senhor acima de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Sejam abençoados, queridos, na prática da palavra. Glória a Deus, que palavra poderosa, queridos. Como eu disse para vocês, nós não vamos voltar para casa da mesma forma que chegamos, amém? Palavra que nos levanta, que nos edifica, que nos fortalece. Queridos, dentro dessa temática, dentro dessa perspectiva, eu queria indicar para vocês alguns livros que no final do culto você pode passar lá na livraria, no nosso Verbo Shop, e você pode continuar mergulhando nesse assunto que é tão precioso, tão importante para a nossa vida espiritual. Queria indicar aqui o livro do apóstolo Bud White, Não Fale Negativo, amém? Um livrinho pequeno, mas com conteúdo maravilhoso. Tem esse outro aqui do Kenneth Hagin, Crescendo Espiritualmente, outro que é do Kenneth Hagin, Andando por Fé, né? E por último, Conhecendo o Pai, por David Emig, não sei se é assim que pronuncia, mas você passa lá, né, bota lá no tradutor no final e você vai ver se é assim que pronuncia mesmo. Amém, queridos? Eu queria indicar mesmo realmente que você passasse lá, que você procure literaturas para que você possa se aperfeiçoar. Amém? Como o nosso querido pastor William pregou, nós não podemos ser negligentes, nós precisamos praticar mesmo essa palavra, lendo a Bíblia, lendo livros, nos aperfeiçoando, que isso vai nos trazer o crescimento. Amém? Nós vamos ter cantina hoje, né, do CVV. Eu estava dando uma olhada ali no cartaz, meu Deus do céu, quanta coisa boa, né? Passa lá no final e está bem baratinho, um preço bem legal mesmo, vai ser uma grande bênção. Passe lá, abençoe esse departamento, vai ser uma grande bênção, amém? Daqui a pouco nós vamos ter o segundo culto, se você quiser ficar, vai ser uma grande bênção, amém? Mas se não, levante sua mão, vamos orar. Pai, obrigado por tudo, nós consagramos a Ti a nossa vida, Senhor, e queremos Te agradecer por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite. Te louvamos e Te engrandecemos no nome de Jesus, amém. Vá em paz. Eu declaro uma semana abençoada. Eu declaro você experimentando do sobrenatural de Deus na sua vida. Amém. Eu declaro uma semana que vai revolucionar a sua vida espiritual na prática da palavra. Em nome de Jesus.